A paz do Senhor, meus amados irmãos. Como é que os senhores estão enfrentando esse período de isolamento, a distância que está existindo entre cada um de nós, a saudade de nos reunirmos no templo? Tem sido dias difíceis, mas até aqui Deus tem nos ajudado, né? Vamos continuar firmes e daqui uns dias estaremos juntos adorando o Senhor. É uma noite de reflexão. Eu queria convidá-los a ler comigo o Salmo de número 95, versículo de número 6. Porque nessa noite eu gostaria de falar sobre rendição e humilhação. Salmos 95, versículo 6 diz o seguinte: Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ó, vinde, adoremo-nos e nos prostemo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. O salmista ainda continua lá no Salmo 99, versículo 5. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo de seus pés, pois é santo. Motivo de dobrarmos os nossos joelhos, os escabelos de seus pés, é porque Ele é santo. Santo, santo, santo. É o Senhor dos Exércitos, é o que nós encontramos lá, capítulo 6 de Isaías. Rendição. Estar rendidos é algo que Deus espera de cada um de nós. Rendidos e humilhados. Rendidos e humilhados, em humilhação, né? Rendição e humilhação é o nosso tema para essa noite. Rendição e humilhação. E como isso acontece? Aos pés de Jesus. Quem vai para os pés de Jesus, ele demonstra uma rendição. E também demonstra um ato de estar se humilhando perante aquele que era, que é e que há de vir, o nosso Senhor Jesus. Ele está reconhecendo que Jesus é o Senhor da sua vida. Então ele se rende, ele se humilha. E isso ele faz aonde? Aos pés de Jesus. Né? Jesus nos venceu, nos conquistou. Então nós agora temos que nos render a Ele. E muitas pessoas na Bíblia Sagrada tiveram vitórias porque descobriram esse segredo, que é aos pés de Jesus onde nós temos vitória. Às vezes a gente quer entrar pelo caminho da justiça, queremos entrar pelo caminho de processos, mas aí nós vamos ver que é aos pés de Jesus, aos pés de Jesus, em que nós somos vitoriosos e vencedores. Vejamos aqui o caso de uma mulher, que está descrito em Lucas capítulo 10, versículo 39. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Aqui, essa Maria é a irmã de Marta. Jesus passa em Betânia, como vocês conhecem a história, e vai estar sendo recepcionado na casa de Marta. É a mais velha, a dona da casa. E lá está Lázaro, o amigo de Jesus, e as suas irmãs, Marta e Maria. E cada um procura um posicionamento diante de Jesus. É interessante que diante de Jesus todo mundo toma uma posição. Certa ou errada, todos nós vamos nos posicionar diante da presença de Jesus. O Lázaro se posiciona ao lado dele para conversar com ele. A Marta se posiciona correndo para a cozinha para fazer a comida para ele. E a Maria se posiciona aos pés de Jesus para ouvir as palavras dele. Está ali ouvindo, aprendendo. São três posições diferentes. São três partes, né? E aí cada um pode escolher a sua. Três partes. Ao lado, na cozinha ou aos pés.
E a Bíblia vai dizer que Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. E por que isso? Ela escolheu estar aos pés de Jesus. Que a gente possa começar a entender o que o Espírito Santo está nos falando e nos ensinando através dessa mensagem. Não é? Grande, poderoso, Senhor dos senhores é Jesus. E o nosso lugar é aos pés dele, deixando ele reinar na nossa vida. Nós vamos ver também em Mateus, capítulo 15, versículo 30 e 31, que diz o seguinte: e veio ter com ele grande multidão, que traziam coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus. Todas essas pessoas, grande multidão de coxos, cegos, mudos e aleijados e outros muitos, eram várias pessoas com vários problemas, principalmente de enfermidades, que foram levados a Jesus. E o melhor lugar que eles encontraram foi colocá-los aos pés de Jesus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O gabinete de Jesus, o consultório de Jesus, o escritório de Jesus, ao ar livre, né? E o lugar para se sentar, ou para ser examinado, ou para ser ouvido, aos pés de Jesus. Qual é o nosso problema? Nós somos pessoas, como diz a Bíblia, de dura cerviz, ou seja, a nossa cerviz, que é o nosso pescoço, né, o osso que controla o nosso pescoço, né, ele, às vezes, não nos permite nos curvar, e a gente tem a mania de levantar a cabeça, e aí a Bíblia chama isso de nariz em pé. São pessoas que não conseguem se curvar diante de ninguém e nem diante de Deus. Essas pessoas são altivas, são soberbas, são pessoas arrogantes e que serão abatidas, porque aos humilhados, diz a Bíblia, Deus exalta, mas os soberbos Deus abate. E aqui chega essa turma toda, são colocados aos pés de Jesus. Como é que Jesus vai agir com relação a eles? O que é que Jesus vai fazer por eles? E a Bíblia, continuando no versículo, vai dizer o seguinte: e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. E ele os sarou. Todos que foram aos pés de Jesus saíram de lá curados. Olha o segredo. Olha o segredo de quem quer ter cura, de quem quer receber algo do Senhor Jesus. Humilhação, rendição aos pés do Senhor. Eles fizeram isso e saíram curados. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados são os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava a Deus de Israel. Uma alegria extraordinária pela multidão, ao começar a ver aquilo que Jesus estava fazendo com os que se humilham, aos que se rendem aos seus pés. Pastor, a minha luta não tem vitória, a minha vitória está demorando, eu não sei por que eu estou passando por isso, todo mundo consegue vitória, eu não consigo. Já parou para pensar que você ainda não se jogou aos pés de Jesus? Que você ainda não se rendeu a Ele? Você está como Jacó no val de Jaboque, lutando com Ele. E é necessário que você se renda. É necessário que você se humilhe para que você alcance a bênção dele. Pense nisso. E Deus vai te dar entendimento e vai te dar vitória. Temos também ainda, em Lucas 7, 38, 48 e 50, a 50, uma outra passagem que nos chama muita atenção. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento, e disse-lhe a ela: que teus pecados te são perdoados.
e disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa cena, Jesus está numa casa e chega esta mulher, que nesse contexto, nesse texto, não aparece o seu nome, mas era uma mulher que estava ali se rendendo aos pés de Jesus. Ela sabia quem era ela e de onde Jesus tinha tirado-a. E agora ela chega ali e se joga aos pés de Jesus. E, se humilhando ainda mais, ela chora aos pés de Jesus. Tem um louvor que diz: chora aos pés de Jesus, chora aos pés de Jesus. E ela estava ali chorando, chorando. E, com certeza, Jesus usava sandálias. E as lágrimas daquela mulher começou a molhar os pés de Jesus. E ela não tinha uma toalha para enxugar ali. E o que ela fez? Fez dos seus cabelos compridos a toalha que ela precisava para secar os pés de Jesus. E essa atitude, a atitude de humilhação, a atitude de rendição, não agrada normalmente ao ser humano. Acha isso desnecessário, acha isso uma forma sem nenhuma importância. E aí olhavam para aquela mulher com desprezo. Para que isso? Por que isso? Gastando esse unguento. Por que isso? Isso tem dinheiro, preço. Botar no pé, logo no pé. E faziam seus questionamentos. Mas Jesus está dizendo: deixai-a, deixai-a. Ela não teve a revelação do porquê está fazendo, mas isso para mim é importante. Ela está me ungindo para o dia do meu sepultamento. Jesus já sabia o que ia passar. E então Jesus vai dizer para eles uma série de situações, mas para não sermos muito prolixos, ele vai dizer para a mulher: mulher, vai-te em paz, vai-te em paz. A tua fé te salvou. O que essa mulher demonstrou com rendição e humilhação? Fé no Todo-Poderoso Jesus Cristo. Será que nós podemos nos curvar aos pés de Jesus com lágrimas? Não para acusá-lo, não para reclamar, não para falar tantas outras coisas que às vezes entristecem o Espírito Santo de Deus, mas para simplesmente chorar, derramar as nossas lágrimas aos seus pés e ouvir dele: vai, a tua fé te salvou. Ou seja, olha, o teu objetivo foi alcançado. Eu libero para você a bênção. Eu lhe concedo a vitória. Aleluia. Louvado seja o nome eterno e santo do Senhor. Como é importante a gente entender esse ato, essa atitude de nos lançarmos aos pés do Senhor. E por último, nós temos aqui, penúltimo, em Lucas 8:35 ainda tem: e saíram a ver que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído o demônio, vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus, e temeram, e temeram. Esse texto aqui está falando sobre o gadareno, o endemoniado gadareno, que pelo fato de ter legiões de demônios em seu corpo, possui uma força descomunal. Ninguém podia detê-lo. As correntes para ele eram como se fosse barbante. Ele quebrava aquilo com a maior facilidade. E o povo daquele lugar tinha o maior medo daquele homem. Mas Jesus chegou em Gadara. E quando Jesus chega em algum lugar, algo vai acontecer. Aquele lugar não será o mesmo. Será tocado pela presença de Deus. Uma história será escrita naquele lugar. E agora, quem é que está ali para recepcionar Jesus? Não é o governador lá de Gadara, não é os ilustres, mas um endemoniado gadareno. E quando olham e veem aquilo, já vão dizer para o gadareno, que o gadareno vai dizer para Jesus: por que é que ele vinha fazer ali? Vinha atormentá-lo antes do tempo? E Jesus então vai dar voz de comando.
Jesus vai dar ordem. E a ordem de Jesus é uma ordem que toda a natureza conhece, que todo o demônio conhece. Por incrível que pareça, só nós seres humanos é que não conhecemos a voz do Senhor Jesus. Só nós seres humanos é que relutamos diante da voz de Jesus. Só nós seres humanos que não queremos obedecer à voz de Jesus. Todo o universo foi feito por essa voz, por esta palavra. Ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus. E a palavra é que trouxe à existência todas as coisas. Mas como nós não fomos criados pela palavra, nós somos criados pela mão do Todo-Poderoso, aí a gente se sente no direito de não obedecer à palavra. Mas foi a palavra que nos moldou, foi a palavra que nos deu corpo, e foi a palavra que colocou em nós o seu espírito. Então nós precisamos obedecer essa palavra, precisamos entender isso. E aí o que faz Jesus? Dá ordem àqueles demônios para sair do corpo daquele homem. E ele sai. Mas antes pedem autorização. Tudo acontece nessa terra por permissão de Deus. Deus ainda está no trono e estará sempre. Nunca esse trono vai ficar vazio. Lembra-se, o trono não está vazio. Este mundo tem controle. O que está acontecendo está escrito na Bíblia Sagrada. Deus falou o que ia acontecer. Ele tem o controle de tudo isso que está escrito. Não vai passar um ai, não vai passar uma vírgula além do que está aqui. Só vai acontecer o que ele mandou escrever. Louvado seja o seu nome. Então ele está no trono. O trono não está vazio. Ele tem o controle. Aí os demônios pediram permissão para entrar numa manada de porcos que pastava por ali. E ele autorizou, e aquela manada caiu no precipício e morreu todos os porcos. Os homens daquela cidade tinham ido à cidade e quando voltaram, pararam para observar um quadro inusitado. Aquele homem, que ninguém conseguia contê-lo, agora estava lavado, com roupas, barbeados e sentado aos pés de Jesus. Oh, aleluia! O mais valente venceu os valentes. E eles estavam ali agora sentados aos pés de Jesus. Totalmente mudado, totalmente transformado. Agora não era um ex-endemoniado, era um homem livre. Era um homem livre, liberto. E ele agora quis acompanhar Jesus como missionário. Mas Jesus disse, sim, você vai ser o meu missionário. Mas o campo missionário que eu tenho para você é um dos mais difíceis na terra. Não vou te enviar para outros povos, não vou te enviar para as outras nações. Eu vou te enviar para a tua casa, para o meio da tua parentela. Eu vou te enviar para a tua cidade, para a tua nação. É lá que você vai evangelizar. E a coisa mais difícil é evangelizar a nossa família, é ganhar a nossa família para Jesus. E o gadareno voltou para os seus e realizou a obra que o Senhor havia autorizado ele fazer. Por quê? Porque ele, depois de ter mudado aquela situação, se curva aos pés de Jesus. E agora, louvado seja o nome do Senhor. Eu encerro com outro texto parecido com um que nós já lemos, que é o de João 12, 3, e depois a gente pula para o 7. Então Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe e os pés com os seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Disse, pois, Jesus, deixai-a para o dia da minha sepultura, guardou isso. Esse texto lido tem como referência o mesmo Lucas 7, 38, 48 e 50, que fala da mesma pessoa, a Maria, que adentra onde Jesus está, e mais uma vez Maria. Lá Lucas não pronuncia o nome de Maria. Lucas não pronuncia o nome de Maria, mas o João faz questão
de pronunciar, de anotar o nome de Maria. E notemos bem, quando Jesus vai na casa de Lázaro, Maria escolheu a melhor posição, está aos pés de Jesus. E agora ela entra naquela casa e entra ali com muita alegria para, de novo, derramar aos pés de Jesus um unguento de nardo puro, de muito preço. Era um unguento muito valioso, um perfume muito caro. Mas o que é caro para Jesus? Se aquele perfume não dava para comprar a alma dela. Era um perfume de muito preço. Mas ela não se importou com o preço, não fez caso. Demonstra aí que Maria não era uma mulher mesquinha. Demonstra aí que Maria era uma mulher que tinha liberalidade no seu servir ao Senhor. Ela estava dando o seu melhor. O melhor que ela tinha era aquele perfume. E quando ela se derrama aos pés e derrama o perfume, o que vai acontecer naquela casa? Aquela casa começa a exalar um cheiro de unguento, um perfume forte, um perfume extraordinário que enche a casa e os corações das pessoas. O que me chama a atenção é que alguns querem questionar essa atitude, mas Jesus vai dizer para Maria, para deixar Maria, porque ela fez algo que deveria ser feito, que aquilo era para que ele fosse ungido para o dia da sua sepultura. É sempre assim, irmãos. Sempre tem aqueles que estão dos lados de quem se rende e de quem se humilha, e tem aqueles que não aceitam esse tipo de coisa porque é algo intrínseco ao ser humano. Mas nessa noite, eu quero perguntar a você que está a me ouvir e a me ver. Você deseja mesmo no seu coração se render aos pés de Jesus? Você deseja mesmo no seu coração se humilhar aos pés de Jesus? Se isso é fato, curvemos as nossas cabeças, porque eu também preciso fazer isso. E vamos fazer isso juntos, você pode dizer amém? Então oremos. Pai soberano, diante de Ti, o dono da vida, o Criador de todas as coisas, nós nos prostramos e nos ajoelhamos, reconhecendo que Tu és o Senhor de nossas vidas, Pai. Ó Senhor, trabalha na nossa cerviz, para que nós possamos nos humilhar, nos curvarmos diante do Todo-Poderoso, reconhecendo que Tu és o Senhor, e nós, Senhor Deus, somos os Teus servos, que Tu és o oleiro, e nós somos o barro. Ó Senhor Deus, que estamos em Tuas mãos para sermos moldados, tratados e trabalhados segundo a Tua vontade e o Teu querer. Que haja, Pai querido, uma ação Tua em nosso coração, para que nós possamos, Senhor, sermos moldados, quebrantados, assim como o vaso, Senhor, foi quebrado, que nós possamos ser quebrantados, Pai, diante de Ti e vivermos rendidos e em humilhação. É o que eu te peço, para que ao recomeçarmos na Tua casa, ó Senhor, nós possamos recomeçarmos rendidos e humilhados, para que a Tua glória se manifeste ainda mais entre nós. É o que te oramos, em nome de Jesus. Amém.